Os frutos da data de hoje se prolongarão até o último dia de vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a irmã Rita, que vai estar ensinando também. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Graça e paz, igreja. Amém. Bom dia, que Deus te abençoe. Estou muito feliz nesse dia de trazer a palavra do Senhor, aquilo que Ele colocou no meu coração, que em breve já vai nascer o João, vou ficar um tempinho afastada, que eu acho que vai ser comilão. Aí não tem como pregar e o neném chorando, né? Mas é muito bom estar na casa do Senhor. Por isso que eu aproveito. Mesmo às vezes um pouquinho mais inchada ou com dorzinha nas pernas, eu tenho que aproveitar, né? E estamos nesse mês da graça e da verdade. Falei para o seu irmão, a graça e a verdade. Graça e a verdade. Você precisa saber disso para poder viver a plenitude de Deus. Amém? E o que o Senhor trouxe para mim nessa manhã está em 2 Coríntios 5,18. A partir do 5,18, amém? Abra sua Bíblia, não se perca nesse momento. Tudo que o Senhor já fez nessa manhã. Existe uma presença gloriosa. Ele está aqui. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 18, amém? Assim diz a palavra de Deus. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Porque Ele diz, no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado. É agora o tempo oportuno. É agora, é hoje, o dia da salvação. Amém? E isso me chamou muita atenção. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E isso, Paulo ele nos exorta e fala para que nós não recebamos de graça, em vão a graça de Deus. O que é ser em vão? É algo que você fez, que você trabalhou, mas foi em vão. Às vezes parece que nós fazemos isso na nossa vida. A gente trabalha, mas parece que tem coisas que é em vão. Às vezes a gente luta por uma família, por um amigo, por um casamento, mas por muitas das vezes a gente acha que é em vão. Mas todas as vezes que nós realmente fazemos isso pela graça de Deus, não é em vão, meus amados. Porque a graça de Deus, ela é tão poderosa. É ela que fez eu e você estarmos aqui. E sem essa graça não existiria essa mesa. Sem essa graça não existiria o porquê de eu e você estarmos aqui. E esse Deus poderoso, Ele fez carne, desceu
e se entregou por mim e por você, e nos apresentou a graça e a verdade de Deus. A graça, meus amados, é um ato de amor, de perdão. E a palavra nos ensina que também é reconciliação, é fé. E nós, às vezes, recebemos coisas de graça, mas para quem fez, teve um custo. Ontem eu fui jantar na casa da minha sogra. Oh, glória! Para mim não custou nada. Foi tudo de graça. Mas para ela e para o meu sogro custou o tempo, o gás, energia, o amor, o carinho, o afeto. Lá o meu sogro fez uma mesa poderosa, que parece até a mesa dos apóstolos, assim, ó, de madeira. E o pastor Elide estava lá e eu falei assim, eita glória. Foi a reunião ali, só tinha bênção. E tudo acaba em Deus. Então uma coisa que foi de graça para nós, aquela casa estava envolvida pela graça de Deus, pela verdade de Deus. Ontem teve reconciliação, por mais que talvez alguma das pessoas que estivesse ali ontem não percebeu, mas todas as vezes que existe uma mesa posta, existe reconciliação, existe perdão, existe graça e verdade de Deus. E o Senhor, Ele trabalhou isso comigo na data de ontem, para que eu pudesse estar trazendo hoje. E a palavra do Senhor fala, eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Meus amados, nós somos salvos pela graça, amém? Nós ganhamos de graça esse perdão. E nós ganhamos de graça esse perdão para apenas um propósito. Para uma terra prometida. Um novo céu e uma nova terra. E meus amados, nós não temos que ser como Terá, que parou no meio do caminho e construiu uma cidade para ele de dor e sofrimento. Mas nós temos que prosseguir. E prosseguir até alcançar essa terra prometida, amém? E essa terra prometida que Deus nos promete e existe desde a fundação do mundo. Está lá em Mateus 25, 34. Desde a fundação, Ele criou para mim e para você fazermos morada. E Ele fala, na casa do meu Pai há tantas moradas. E esse lugar está próximo, meus amados. Mas nós não podemos perder essa salvação que nos foi dado de graça. Nós precisamos nos reconciliar com Deus todos os dias. Porque todos os dias existe uma luta, existe uma batalha. Não contra mim, contra o irmão, mas contra o meu espírito. E contra os principados e potestades que tentam ganhar, que tentam nos afastar da graça, que tentam nos afastar da verdade de Deus. E é somente com a reconciliação todos os dias, pedindo, Senhor, me perdoa. Senhor, eu quero estar perto. Senhor, que a sua graça, a tua verdade venha estar sobre a minha vida. É estando todos os dias neste lugar de reconciliação que nós iremos alcançar essa terra prometida. E como amar desse jeito? Porque Jesus, Ele veio e Ele teve um amor de sacrifício. Ele se sacrificou por nós. Ele nos amou a tal ponto. E em João 15, 12, Ele fala um pouquinho sobre isso. Vamos abrir lá. João 15, 12. Assim diz: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário,
Eu os escolhi, os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem em nome do meu Pai, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto: que vocês amem uns aos outros. Meus amados, o dom do amor não foi a gente que escolheu. Falar, nossa, eu amei, eu quero escolher amar a Deus. Mas Ele nos escolheu primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele olhou para nós primeiro. Sabe, nos meus momentos com o Senhor, nessa gestação, quando João se mexe, eu falo assim, Senhor, Tu também morreu por ele. Ele nem sabe. E nessa gestação, quantas coisas maravilhosas eu vivi com Deus. E é tão lindo porque na minha cabeça o João está sentindo também, que eu estou pregando e está chutando. Eu vou ouvindo a ministração dos nossos amados pastores, dos bispos, e ele vai mexendo. Então na minha cabeça ele está sentindo. Na minha cabeça o Espírito Santo está trabalhando nele. Na minha cabeça ele está vivendo coisas grandiosas. E isso é muito gratificante. A gente gerar algo na presença de Deus. Ele está aqui, ó, mexendo. O Senhor, Ele quer mexer no nosso coração hoje. Quer gerar amor dentro de nós. Quer gerar reconciliação. Sabe por quê, meus amados? Nos foi dado de graça. A salvação é individual, mas nós precisamos querer ver o nosso irmão do lado junto. Falar como a gente era feliz. Imagina esses jovens chegando lá no céu, falando, nossa, como a gente era feliz na casa do marido Alexandre. Nossa, aquele churrasco bom. E aí eles chegarem lá no céu, ter uma mesa preparada. Aleluia. E eles poderem falar assim, eu falei para vocês que Jesus sempre estava com a gente naqueles momentos. Só que agora será diferente porque Ele mesmo servirá. E tudo isso por conta da graça de Deus. E o Senhor, Ele trouxe para mim algumas pessoas que se reconciliaram através do amor e do perdão de Deus. E o Senhor me trouxe José e os seus irmãos. Meus amados, quem tem irmão aqui? É uma bênção, né, gente? Mas às vezes eles enchem a gente, né? Quando eu era criança, meu irmão Daniel, Deus é mais. E eu sou a caçula, e ele me provocava, mas hoje a gente é grudado, né? E o Neto falava também que ele só brigava com Catiúcia, né? Hoje precisa de ver. É uma lambeção, um amor para lá, um amor para cá. E isso é lindo. Mas José, ele sofreu uma tamanha traição. Só que era um propósito de Deus para que ele governasse, amém? Porém, quando ele estava de frente aos irmãos dele, ele poderia não ter perdoado, ter se vingado. E é claro que passou como se fosse um filme na mente dele tudo que ele passou. E por mais que ele não viveu no tempo da graça, ele conheceu a graça de Deus e a verdade de Deus. E ele simplesmente falou assim, eu sou o irmão de vocês. O legal é que José, ele não perdeu a identidade dele. Ele tinha ganhado um novo nome, um novo status, aprendido uma nova língua. Se casado com uma egípcia. Mas ele não se perdeu. Quando ele se apresenta, ele não fala assim, eu sou o governador. Mas ele fala, eu sou o irmão de vocês. E eu os perdoo. Reconciliação. Ele se reconciliou. Outra história linda é de Oséias e Gomer. Gente, eu amo essa história. Oséias era casado com Gomer, uma mulher que sempre o traía, sempre voltava a cometer pecado contra ele, contra o casamento. E o mais legal é que Deus falava assim, você vai voltar, vai se reconciliar com ela, vai perdoar ela. Mas por que Deus fez isso? E a palavra de Deus fala que Deus falava assim para ele,
Porque é o que eu faço com Israel. Eu perdoo. Assim como o bispo falou, Deus usou até um casamento para mostrar que Gomer era como Israel, que toda vez traía e adulterava, mas ele amava da mesma forma. Ele se reconciliava toda vez com Israel, porque eles eram casados. Existe uma aliança de Deus com a terra de Israel. E todas as vezes Oséias ia lá e se reconciliava. Existia essa graça. E o bispo também falou, Davi, Deus. Davi, ele teve que se reconciliar com o pai. Ele teve que reconhecer os seus erros. E se reconciliar com aquele que criou tudo. Jesus e Pedro. Jesus, ele teve que se reconciliar e ir atrás de Pedro, que tinha voltado a pescar. E falar, ei Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Então mostra o amor que eu estou tendo com você. Novamente. Derrama essa graça que eu estou distribuindo na sua vida para as minhas ovelhas. E um que eu amo é o filho pródigo e o pai. Essa reconciliação é tão linda. Porque o filho, ele tinha um pai bom, amém? Amém. E o pai deixou ele ir. Viver as experiências que o mundo oferecia. Mas um dia o filho se lembrou do pai. Um dia o filho se lembrou do que ele tinha na casa, o que ele tinha na mesa. E a palavra de Deus é tão linda que fala que mesmo distante o pai já avistou ele. E que eu quero te dizer que o Senhor, ele avista você mesmo de longe. A palavra de Deus fala que ele é um Deus de perto. Mas mesmo quando você está longe, ele te visita, ele te enxerga, ele te vê, está ansioso pela sua volta. Porque existe uma terra preparada para você. Onde não tem mais choro, não tem mais dor, não tem mais sofrimento. Mas, quando nós servimos a esse Deus, nós realmente temos que fazer esse ministério de reconciliação. E esse ministério não é apenas para nós, pastores, ou líderes, ou apóstolos. É um ministério que é designado a todos nós, que fomos salvos pela graça. Glória a Deus. E a nossa missão, nos reconciliar com o mundo lá fora. É a nossa missão derramar esse amor, essa graça lá fora. E o pai avista o filho e sai correndo. E faz uma grande festa. E o que me chama a atenção é o irmão mais velho, que não se agrada. E quantas vezes nós somos como esse irmão mais velho, quando pessoas entram por essa porta, e a gente fala assim, nossa, mas quando eu cheguei, o pastor Lídio não ficou tão feliz assim quando me viu, não. Mas essa pessoa, ele ficou tão feliz, marcou até um churrasco e tudo mais. Porque nós somos humanos, nós somos falhos e nós não compreendemos. Mas existia um irmão mais velho, que era unigênito e virou primogênito. E ele é diferente desse irmão. Todas as vezes que ele vê o filho pródigo, que somos nós, voltando para a casa do pai, ele é o primeiro que está lá junto com Deus, falando, ei, o Senhor quer que eu mate um cordeirinho para fazer um churrasco? Ou se o Senhor quiser, pai, eu pego e me entrego pela vida dos meus irmãos, porque eu quero que eles sejam meus irmãos. Eu quero que eles recebam o amor que o Senhor me dá, Deus. Eu quero que eles morem com a gente. Eu quero ver eles transformados em corpos gloriosos. Eu quero ver eles pisando em ruas de ouro e de cristais. Meus amados, sabe o que é graça? Tem uma música. O Neto que tem que se virar nessas horas, né? Você até cantou hoje um pouquinho antes de começar. Meu orgulho me tirou do jardim. A gente não tinha graça nessa época. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender
render tudo que tenho. em troca do amor, da graça. Troca do amor, A gente eu ia falhar. falharia. Porque o amor, porque a graça não se compra. Pois o amor não se compra, Nem se merece. nem se merece. O amor se O ganha. amor se ganha. De graça o De recebe. graça o recebe. É isso que nós precisamos fazer. Eu quero. Conhecer Jesus. Nós precisamos ansiar por isso, por te conhecer, Jesus. Quero conhecer Jesus E ser achado nele. meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Ah, meus amados, o Senhor nos reconciliou. Não deixe seu orgulho, a tua ferida, tirar você desse jardim de novo. Sabe por quê? Assim como essa música fala, nada que a gente fizer pode pagar esse amor imerecido, esse amor que o Senhor nos deu de graça. E quando nós recebemos essa graça, é isso que nós devemos ansiar: conhecer a Jesus, sonhar com o rosto dele, sonhar em como devem ser lindas as mãos dele, que por muitas das vezes nos abençoou, aquelas mãos que nos formou, aqueles pés que caminharam até o Calvário. Meus amados, nós somos herdeiros desse Deus poderoso. Nós herdamos a culpa no Éden, mesmo sem a gente estar lá. Mas nós também não estávamos no Calvário e herdamos a graça. Nós herdamos o perdão. Nós herdamos o amor perfeito. E nós precisamos querer ir para o céu. Não podemos deixar as coisas desse mundo nos paralisar. Não podemos deixar a ferida nos paralisar, assim como eu falei, Terá se paralisou por conta da dor. E ele não foi para a terra que Deus mandou. Mas existe uma terra preparada para mim e para você. E o Senhor, Ele quer que nós cheguemos a ela. Ele quer falar o nosso nome naquele livro poderoso que Ele tem escrito, que a palavra de Deus fala que só o Cordeiro consegue abrir. Ele quer falar teu nome. Ele quer te dar um novo nome. Ele quer se enxergar em você. Ele quer ver a graça, a misericórdia dele refletindo na sua vida. Nós precisamos voltar a esse primeiro amor. Voltar a sonhar com o céu. Podemos viver uma vida boa aqui sim, com graça, ter um bom trabalho, vivemos em uma igreja poderosa que prega a verdade de Cristo, mas não podemos deixar de sonhar com o céu, de chegar até lá, de sonhar com os anjos. Eu fico viajando, na hora que o bispo estava falando para os homens cantar, eu arrepiei tudinho. Parecia que eu estava ouvindo um anjo. E as mulheres também. E aí se uniu todo mundo. E parecia que a nossa voz era muitas vozes. E eu fechei meus olhos, eu imaginei, Senhor, imagina toda a terra. E sabe o que é lindo? Porque Ele reconhece a sua voz. Eu ouvi a voz de todo mundo, eu não sabia nem quem que estava cantando. Eu mais ouvia o pastor Elídio. Então eu sabia quem que era ele. Mas agora imagina Deus reconhecendo a sua voz.
A gente lá no céu cantando e ele, olha como o Ney tá afinadinho. Imagine esse lugar onde tudo é muito lindo. Mas qual é a sua motivação, qual é a sua motivação para ir para o céu? Não queira ir para o céu por medo do inferno, meus amados. Por medo de sofrer pela eternidade. Mas queira ir para o céu porque você não suporta um dia sem a presença dele. Você não conseguiria viver. Não por medo de falar, nossa, como Deus é mau, vai condenar pelo resto da eternidade. Não. Porque lá não é o nosso lugar. O nosso lugar é no lugar da reconciliação, aos pés da cruz. Mas queira ir para o céu porque você o ama. Porque você não sabe viver sem Ele. Porque a graça dele te preencheu de tal forma. Porque você o ama com todo o coração. Porque você sabe que só está vivo e respirando porque Ele permite. Porque você sabe que Ele é o dono do ouro e da prata. Esse Deus, Ele é poderoso. Esse Deus, Ele é grandioso, amém? Eu fico imaginando, se Ele voltasse hoje, como a gente iria apresentá-lo? Imagine Jesus entrando por aquela porta. Eu fico imaginando. Com os olhos da fé, fique imaginando aí. Feche seus olhos e imagine Ele entrando. Como será que Ele seria anunciado? Como será? E eu penso que talvez eu faria assim se fosse eu. Se eu tivesse essa honra, eu falaria assim: está entrando agora o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono do ouro, da prata, aquele que era, que é e há de vir, aquele que curou, que sarou, que tirou todo o pecado do mundo, aquele que se fez carne, aquele que se fez, em nome de Jesus, aquele que se fez pó, aquele, Senhor, que se fez pobre para que eu me tornasse rica, aquele que se fez servo para que eu fosse príncipe e princesa, aquele que está na porta do teu coração batendo todos os dias, o príncipe da paz, aquele que transformou 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão, aquele que andou sobre as águas, aquele que abriu o mar, aquele que criou os céus e a terra, aquele que estava lá desde o princípio, aquele que é a luz do mundo, aquele que venceu a morte, que morreu como um cordeiro e venceu como um leão. Ele ressuscitou. Aquele que tem nas mãos as chagas, aquele que tem nas mãos o meu nome e o teu nome. É Ele que está entrando para nos levar de volta para a eternidade, para esse lugar glorioso ao qual nós tanto ansiamos. E Ele está vindo para casar com a noiva. Ele está vindo para trazer as bodas do Cordeiro. Obrigada, Jesus. Obrigada por ter nos amado. Obrigada porque o Senhor amou tanto aquelas pessoas. Sabe o que é graça? É Ele estar na cruz e mais 2 com Ele. E um querer falar assim: Senhor, se você é Deus mesmo, se você é o Messias, desce daí, depois me salva também. E por muitas das vezes nós fazemos isso. Senhor, se Tu me dá uma casa, Senhor, se Tu me dá um carro, Senhor, se Eu abrir uma porta de emprego, aí eu vou acreditar. E aquele homem, ele estava zombando de Jesus. Mas do outro lado, tinha um que falou assim: ei, não faz isso não, porque ele não fez nada para estar aqui, mas nós 2 merecemos.
Sabe que ele fala: Senhor, lembre-se de mim quando o Senhor entrar no seu reino. E a graça responde assim: ainda hoje. Ainda hoje você estará comigo. Isso é a graça. Ele era um bandido, um homem mau. Ele não foi na igreja, ele não dizimou, ele não ofertou. Mas a graça do Senhor o alcançou. Isso é a graça, é a reconciliação. Jesus, ele fez isso até perto de morrer. O que é a graça? Fala: Senhor, Pai, os perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Perdoe eles, Pai. Isso é a graça. E nós estamos hoje em um dia que a graça do Senhor está aqui para nos reconciliar com Ele. Amém? Se coloque de pé. Em seu coração, peça ao Senhor trazer esse amor, essa graça sobre a sua vida, para que você possa compartilhar dessa graça na vida do teu irmão. Eu não sei como está a sua vida com Deus, ou como está a sua vida com seus irmãos e amigos, mas o Senhor, Ele deseja que essa reconciliação seja feita. E muitas das vezes a reconciliação parte daquele que foi ferido. Porque para ser grande tem que ser pequeno. Porque para Jesus tudo é o contrário, o menor é o maior, o último é o primeiro. E se necessário for, nem que eu seja a última, nem que eu seja a menor, nós precisamos estar nesse lugar de reconciliação, amém? Coloque a mão no seu coração, seja sincero com o Pai nessa manhã. Fala: Senhor, se há algum caminho mau no meu coração, se por algum momento eu não compreendi o que era a graça, se por algum momento eu não entendi a Tua verdade, se por algum momento, Senhor, eu me perdi da plenitude do Senhor, se em algum momento eu deixei, Senhor, que a minha carne falasse mais alto, me perdoa, Pai. Traga ao meu coração a sua reconciliação. Eu quero ser seu embaixador, sua embaixadora de Cristo. Eu quero ser aquele, Pai, que enxerga e que ama o próximo. Ai, Jesus, eu quero te ver, eu quero te conhecer. E se para isso for necessário me sacrificar, eu vou me sacrificar pelos meus irmãos. Eu vou interceder pelos meus irmãos. Eu vou orar pelos meus irmãos. E se é difícil para você amar, peça ao Pai: me ajude a amar, me ensina a amar, Jesus. Queremos te conhecer, Abba. Eu quero conhecer Jesus. Que grande dia será esse? Eu quero conhecer Jesus. E que grande alegria será esse dia? Eu quero conhecer Jesus. E
ser achado nele. Eu quero ser achado em ti, Jesus. A tua noiva está se E ser preparando. achado nele. Nós nos reconciliamos contigo nessa E manhã. ser achado nele. Nós pedimos perdão, Abba. Paizinho, nos perdoe. E ser achado nele. Perdoe pela nossa imaturidade. E ser achado nele. Perdoe. Eu A tua quero graça não é ser em achado vão na minha vida. nele. A tua graça não é em vão na vida dos teus filhos. Nós te amamos, Senhor, em espírito e em verdade. E nós declaramos, Senhor, nos ensine a melhorar. Nos ensine a perdoar. Nos ensine a amar como tu amas. Porque nós não queremos ver apenas a tua face, mas queremos enxergar a tua face no rosto dos nossos irmãos. Obrigada, Jesus, pelo teu imensurável amor sobre as nossas vidas. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Exaltado é teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Isaías 53.